Imagine que você está no meio da rua, irritado com a vida e decide rasgar uma nota de dinheiro ao meio, apenas para extravasar. Um ato simbólico, talvez dramático, mas inofensivo, certo? Errado. Em alguns países, esse gesto pode te levar à cadeia. Em outros, é só papel destruído. Mas afinal, por que destruir um pedaço de papel com valor simbólico pode ser considerado um crime tão sério em algumas nações? E por que em outras ninguém se importa? Essa dúvida aparentemente banal revela uma verdade profunda sobre o que o dinheiro realmente representa. Não é apenas um meio de troca, é um símbolo de confiança, um reflexo do poder de um Estado, uma ferramenta de controle e, para muitos governos, uma peça sagrada da soberania nacional. Quando você rasga, queima ou desenha bigodes em uma nota, está, sem perceber, desafiando não apenas a autoridade financeira, mas a própria estrutura que sustenta a economia moderna. Nos Estados Unidos, por exemplo, danificar dinheiro pode render multa ou até prisão. Já no Japão, é visto como desrespeito ao imperador, pois a moeda carrega símbolos nacionais. Enquanto isso, na Alemanha, destruir cédulas pode ser legal, desde que não haja intenção de fraude. E no Brasil? Bom, aqui a história também tem nuances curiosas que muita gente ignora. Mas de onde vem essa obsessão com um pedaço de papel? E o que isso nos conta sobre os sistemas monetários, o valor simbólico do dinheiro e a relação quase religiosa que temos com ele? Neste vídeo, você vai descobrir histórias bizarras de pessoas presas por rasgar dinheiro, entender por que alguns governos tratam notas como relíquias invioláveis e explorar o fascinante debate entre liberdade individual e respeito aos símbolos estatais. Então, rasgar dinheiro é crime? Depende do país. Mas o que nunca muda é o poder que uma simples cédula exerce sobre a sociedade. Prepare-se para uma viagem que mistura política, psicologia, economia e cultura, e que talvez te faça olhar para sua carteira com outros olhos. Em 1928, nos Estados Unidos, o Congresso aprovou uma lei que, entre outras coisas, proibia a mutilação intencional de cédulas ou moedas. A justificativa? Proteger a integridade do sistema monetário. Desde então, qualquer ato de danificar dinheiro com a intenção de inutilizá-lo, seja cortando, queimando ou desenhando sobre ele, pode ser considerado um crime federal. Mas o que isso revela não é apenas uma questão legal, é uma declaração sobre o poder do Estado em definir o que tem valor e como esse valor deve ser preservado. O dinheiro, no fundo, é uma invenção humana sustentada por confiança coletiva. Quando um governo determina que rasgar uma nota é crime, ele está reforçando a ideia de que essa cédula não é apenas sua, é um bem público, pertence, em teoria, a todos e simboliza a estabilidade da economia nacional. Mexer com ela é mexer com o sistema. No Japão, a reverência vai ainda mais longe. As cédulas trazem ícones da cultura e da história japonesa, e danificá-las pode ser interpretado como um ato de desrespeito ao Estado, à tradição e à autoridade imperial. Embora não haja uma pena severa explícita, o ato é socialmente condenável. Rasgar dinheiro no Japão não é apenas vandalismo, é uma afronta ao coletivo. Na Coreia do Sul, destruir dinheiro intencionalmente também é passível de punição. Lá, o Banco Central pode aplicar multas proporcionais ao valor danificado. Em uma sociedade onde a ordem e o respeito ao bem público são pilares centrais, destruir cédulas equivale a um atentado simbólico contra o patrimônio nacional. Já na Alemanha, a abordagem é mais pragmática. Desde que não haja a intenção de enganar, como colar pedaços de diferentes notas para formar uma nova falsa, destruir dinheiro não é crime. A moeda pertence a você, e se quiser queimá-la, está dentro do seu direito. A mesma lógica se aplica em muitos países escandinavos, onde predomina uma visão mais liberal sobre a posse e o uso do dinheiro físico. Essas diferenças nos mostram que, muito mais do que um valor numérico, o dinheiro é carregado de valores culturais, políticos e ideológicos. A legislação sobre a destruição de cédulas é, na verdade, um reflexo de como cada sociedade vê a relação entre o indivíduo e o Estado. E no Brasil? Apesar de não haver uma punição direta prevista em lei para quem rasga ou queima dinheiro, o ato pode ser interpretado como dano ao patrimônio público, uma infração que abre margem para punição, dependendo do contexto.
Ao observar essas diferenças, percebemos que o valor do dinheiro vai muito além do que ele compra. Ele representa confiança, identidade e poder. E como todo símbolo poderoso, mexer com ele tem consequências, legais ou simbólicas, dependendo de onde você estiver no mundo. Em 2010, um cidadão canadense revoltado com o sistema bancário decidiu protestar queimando uma pilha de notas de $100 em frente a um banco. O vídeo viralizou. Mas o que parecia apenas um ato simbólico chamou a atenção das autoridades. Destruir moeda em público poderia incitar desordem, além de gerar confusão sobre a validade das cédulas e a estabilidade do sistema financeiro. Esse episódio não foi isolado. Em vários países, há registros de pessoas queimando dinheiro como forma de protesto político, de rebeldia contra o consumo ou, em alguns casos, como rituais simbólicos, como acontece em certas culturas asiáticas, onde se queimam réplicas de dinheiro em homenagem aos mortos. A ironia é que o gesto, às vezes sagrado, em outras regiões seria considerado um crime grave. Na China, por exemplo, o governo é extremamente rigoroso quanto ao uso das imagens e da integridade do yuan. Em 2017, um influencer local foi penalizado por usar notas reais em uma performance que envolvia fogo. O ato foi enquadrado como desrespeito à soberania nacional. Ali, o dinheiro representa mais que valor econômico, é extensão da autoridade do partido e do Estado. No Reino Unido, a situação é curiosa. Embora não exista uma lei específica que proíba o cidadão de destruir suas cédulas, o Banco da Inglaterra desaprova firmemente. Existe uma diferença sutil entre o poder de propriedade e o respeito ao símbolo público. Legalmente, é possível rasgar uma nota, mas instituições bancárias e entidades públicas podem recusar a substituição e até envolver a polícia em casos mais extremos, como protestos públicos. A relação emocional com o dinheiro também entra em jogo. Em tempos de crise, o simples ato de destruir cédulas pode ser interpretado como um gesto de desprezo por algo que tantas pessoas lutam para conseguir. É por isso que, em algumas nações com histórico de hiperinflação, como a Venezuela ou o Zimbábue, há um paradoxo. O dinheiro perdeu valor econômico, mas continuou carregando um peso simbólico gigantesco. Imagens de cidadãos usando cédulas como papel de parede, lenço ou até papel higiênico foram vistas como forma de denúncia, mas também de desespero. O dinheiro, uma vez símbolo de poder de compra, tornou-se lembrança de uma economia que falhou. Essa tensão entre o valor simbólico e o valor prático do dinheiro cria um campo minado legal e emocional. Em tempos digitais, quando transações acontecem com um clique, as notas físicas continuam sendo ícones carregados de autoridade e história. Rasgá-las, portanto, é mais que um ato físico, é uma provocação ao sistema, ao poder e à cultura que a sustenta. E mesmo em países onde destruir cédulas não é explicitamente ilegal, o gesto pode gerar consequências sociais inesperadas. Afinal, o dinheiro, ainda que impresso, é um contrato coletivo. Destruí-lo é, em certo sentido, quebrar esse pacto. Então, da próxima vez que olhar para uma simples cédula, pense além do número impresso ou do que ela pode comprar. Pense em tudo o que ela representa: a confiança de uma sociedade, o controle de um Estado, a história de um povo, a estabilidade de uma economia. O dinheiro, por mais banal que pareça em nosso dia a dia, é uma das criações humanas mais carregadas de significado. Rasgar uma nota de papel pode parecer um gesto pequeno, até irrelevante, mas em muitas partes do mundo, isso é visto como uma transgressão profunda, um ato de desrespeito ao que foi cuidadosamente construído ao longo de séculos. Governos tratam o dinheiro como um símbolo de sua autoridade, e quando você o destrói, é como se desafiasse essa autoridade. Em regimes mais rígidos, como na China ou na Coreia do Norte, isso pode custar sua liberdade. Em democracias mais flexíveis, como a Alemanha ou os países nórdicos, o mesmo ato pode ser visto apenas como uma excentricidade ou expressão de liberdade individual. O curioso é que mesmo onde não há punições legais, o gesto ainda carrega peso simbólico. Queimar dinheiro pode escandalizar, gerar manchetes, provocar debates. Ele expõe a fragilidade da fé coletiva que sustenta o sistema monetário. Porque no fundo, é só isso: fé. Acreditamos que aquela nota vale algo porque todos nós concordamos com isso. E essa crença coletiva é tão poderosa que pode sustentar impérios ou derrubá-los.
Nos tempos digitais, onde o dinheiro físico perde espaço para cartões, aplicativos e criptomoedas, é ainda mais intrigante perceber o valor simbólico que cédulas e moedas ainda carregam. Elas não são apenas instrumentos de compra, são lembranças tangíveis de eras passadas, de crises, de conquistas, de estabilidade e de caos. O dinheiro que você tem na carteira já passou pelas mãos de desconhecidos, talvez atravessou cidades, fronteiras, histórias. Ao destruir uma nota, não é só papel que você está danificando, é um símbolo. E símbolos, como bandeiras, hinos e constituições, sempre provocam reações intensas, para o bem ou para o mal. Agora que você sabe disso, me diga, você rasgaria uma nota de R$ 100 apenas por impulso? Ou pensaria 2 vezes ao lembrar tudo que ela representa? Comenta aqui embaixo. Em sua opinião, deveria ser crime rasgar dinheiro? Você acha que a punição faz sentido? Ou acredita que cada um pode fazer o que quiser com o que é seu? Se esse vídeo despertou sua curiosidade, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nossos próximos conteúdos. Aqui no Mundo Enriquecedor, toda semana mergulhamos em histórias que mostram como o dinheiro molda o mundo e o mundo molda o dinheiro. E se você quer continuar nessa jornada, assista agora ao nosso vídeo sobre os dinheiros mais estranhos da história, onde vacas, pedras e até conchas já foram moedas de troca.